Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. É grande a nossa alegria estarmos aqui conhecendo esta igreja, a convite do Isaías. Vou falar assim exatamente porque ele já fez referência, né? Eu acho que os nossos cabelos brancos já nos denunciam, né? Que faz muito tempo que nós nos conhecemos e há tempo estamos na obra. Um detalhe interessante na relação com a família do pastor Isaías é que a primeira vez que eu usei terno na minha vida para pregar foi na casa do Isaías, onde funcionava uma congregação. Primeira vez que eu usei terno, né, para pregar. Depois, trabalhando com a equipe de evangelismo, eu nunca mais usei terno, né? Porque na praça pública a gente não usava terno. E então tivemos uma experiência muito interessante, né? Lá na casa dos pais de Isaías. A casa do Isaías sempre foi uma filial da igreja, né? Congregação, sempre aberta para a pregação do evangelho. Então nós temos uma lembrança muito gostosa dos pais, né, de Isaías, o irmão do Isaías, enfim, a família do pastor Isaías. Uma apresentação rápida, né? Meu nome é Gessé, eu sou pastor da IPI do Brasil há 37 anos, 37 anos de ministério. Sou casado com a Edna há 40 anos, né? Nós nos casamos no primeiro ano do seminário. Então, 40 anos que eu sou casado com a Edna. Tenho 2 filhos, uma filha casada que mora em São Paulo. Tenho 3 netos. Sou um avô bastante babão, bastante chorão, né? E curto muito meus netos. E a minha esposa um pouco mais do que eu ainda. E tenho um filho, ainda solteiro, que estuda e mora na cidade de Ribeirão Preto. Nós estamos morando esse ano em Conchas, né? Conchas fica aqui a uns 170 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, né? Daqui fica uns 70, 80 quilômetros, mais ou menos, aqui na região da Sorocabana, né? Na Marechal Rondon. E estamos ali morando numa chácara da minha filha. E esse ano estamos em disponibilidade ativa. A última igreja que pastorei até o ano passado foi a IPI de Alpinópolis, no sudoeste de Minas Gerais. Então é grande alegria em nosso coração de estarmos aqui nesta noite para repartir, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu convido a atenção dos irmãos para a leitura que nós vamos fazer no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler dos versos 19 a 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 19 a 21. Antes da leitura ainda, quero dizer uma palavrinha à igreja, que eu fiquei muito impressionado com a igreja. Achei a igreja muito bonita, né? Uma igreja nova, bonita mesmo, né? Um grupo de louvor também muito significativo, gostei muito, né? Gosto muito dessa parte de música, da parte de louvor. E nós passamos na casa do nosso irmão lá, e ele estava falando que não é o chamado dele cantar, né? Então eu digo também que não é o meu chamado cantar, porque o meu problema é que eu me emociono cantando, sabe? Eu começo a cantar, eu choro. Então é um problema, porque aí eu vou fazer a igreja chorar o tempo inteiro se eu fosse do Ministério de Música. Então, Deus me deu outro ministério, né? Mas é um ministério que eu admiro bastante, o ministério da música. Por quê? Porque em muito pouco tempo, né, nós conseguimos trazer uma mensagem através de um cântico. Então, louvado seja Deus. E os irmãos estão de parabéns pelo tempo tão lindo, né? Que essa beleza, né, externa aqui também seja a beleza de cada coração. Cada coração que vem aqui com o propósito de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Então, nessa disposição, leiamos a palavra do Senhor. Lamentações, capítulo 3, de 19 a 21, onde a palavra de Deus diz assim, eu estou lendo na tradução atualizada, e ele diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, aqui está, ó Deus, a nossa vida colocada no Teu altar.
e colocado, ó Deus, na disposição de ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor, através das nossas vidas agora. Unge-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito de tal maneira que o nosso meditar seja sobretudo agradável na Tua presença. Fala conosco, esconda-nos atrás da Tua cruz e permita, Senhor, que nada possa impedir nesse instante a nossa melhor comunhão contigo. Tira de nós toda inquietação, toda preocupação, toda ansiedade, Senhor, que possamos trazer, de tal maneira que estejamos todos, Senhor, voltados única e exclusivamente agora para a Tua palavra, para aquilo que Tu tens para falar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto da palavra é um texto bastante conhecido e eu creio que os irmãos, aqueles mais experientes, né, já devem ter ouvido falar muito a respeito desse texto. E eu fui buscar também na tradução, na nova tradução na linguagem de hoje, a tradução desse mesmo texto. Eu creio que a tradução atualizada, que a que eu li, ela tem algumas palavras de difícil entendimento, né? O texto começa dizendo aqui, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Então fica assim uma leitura um pouco difícil de nós entendermos, né? Vamos ver como é que a nova tradução na linguagem de hoje traduziu esse mesmo texto. Ela diz assim, eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos que confiam nele. Então aqui o texto, né, é traduzido de uma forma um pouco mais clara, né, no meu entendimento. E nós buscamos, na meditação da palavra, exatamente fazer isso, né, traduzir o que o texto está querendo dizer, traduzir a mensagem do texto. E esse texto, ele nos fala exatamente sobre um tema que eu diria hoje muito necessário para cada um de nós como povo de Deus, ou seja, fala acerca da esperança. E nesse texto nós vemos o profeta Jeremias usando aqui a seguinte expressão, ele se lembrava do cativeiro babilônico e aquilo trazia uma profunda tristeza, um profundo abatimento ao coração do profeta. Mas quando ele se sentia abatido, o que ele fazia? Ele se lembrava do Senhor. Se lembrava daquilo que o Senhor fizera, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor pode fazer. E aí o que acontece? A sua esperança, ela voltava. Então o texto diz assim, eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso nisso e fico abatido. Penso nisso e fico frustrado, né? Fico desanimado. Mas a esperança volta quando penso no quê? Quando penso de que o amor de Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim, e ele vai descrevendo essa maravilha de Deus. Na tradução que lemos, diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amados, o que nós queremos trazer nesta noite é exatamente isso. O que hoje pode nos dar esperança? Nós vivemos um momento muito difícil no nosso país. Ainda hoje, na hora do almoço, ainda estávamos conversando, né? Que nós ficamos às vezes até envergonhados com tudo aquilo que tem acontecido no país. A Operação Lava Jato, aquelas situações, cada dia nós temos uma notícia nova, cada dia um novo escândalo, cada dia uma nova denúncia, cada dia uma nova investigação, e são áreas e mais áreas que estão sendo vasculhadas, em todas elas encontrando podridão, né? Encontrando corrupção, encontrando desvio de dinheiro público. Mas o que isso traz para nós como povo, para nós como nação? Traz uma coisa muito ruim, sabe? Primeiro porque traz um descrédito nas autoridades. E esse descrédito nas autoridades parece que ele justifica, né, a ação irregular de qualquer pessoa. Porque as pessoas começam a pensar assim, ora, se lá em cima, se o próprio presidente está envolvido nessas coisas, então eu também, não há nenhum problema eu fazer o mesmo. Mas então isso é muito sério, porque isso mexe com a moral da nação. Isso mexe assim com aquilo de mais íntimo que nós temos, e consequência disso, traz uma tristeza profunda no nosso coração. Quantas vezes nós conversamos com irmãos, né,
e ouvimos dos irmãos palavras de desânimo, palavras de desalento. Por quê? Porque estamos olhando para as circunstâncias, olhando para o nosso país, olhando para o contexto em que nós vivemos. E o que a palavra tem para falar a cada um de nós nesse instante. Então eu queria, neste momento, nesta noite, conversar com os irmãos um pouco sobre essa esperança, não é? Existe um adágio popular que diz assim, que sempre há uma esperança. Por quê? Porque ela é a última que morre. Esse é um pensamento comum, não é? Um pensamento vago. Mas eu pergunto, e para nós cristãos? Será que a esperança é a última que morre? Ou será que a esperança do cristão não morre? Então hoje é muito comum, né? Nós temos esse desânimo, esse desalento. Mas o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus quer colocar em nossos corações neste momento, né? Para que nós não façamos como aqueles que não creem, aqueles que não conhecem a Cristo. Ou seja, que nós tenhamos uma atitude diferente. Então eu quero refletir um pouco sobre a esperança. E refletindo sobre a esperança, eu quero usar aqui duas situações bem distintas, né? A primeira delas é a situação que nós temos no contexto humano, né? No contexto social, algumas coisas falando a respeito da esperança. Só que essas coisas ditas, né? Elas não trazem aquilo que a palavra do Senhor traz a respeito da esperança. Nós vamos observar que mesmo no sentido secular, mesmo no sentido comum da palavra, a palavra esperança é uma palavra muito bonita, muito significativa, muito cheia de significado mesmo. Mas nós vamos observar à luz da palavra, que a palavra esperança para nós tem um significado muito mais profundo. Quando nós pensamos em esperança no senso comum, é muito comum nós ouvirmos. Eu peguei uma definição de esperança muito bonita, e essa definição diz assim: o que é esperança? A esperança é uma virtude e um sentimento capaz de multiplicar as forças e transformar a vida. Ela nos impulsiona a grandes conquistas. Olha que palavra bonita, olha que palavra alentadora. Esperança é isso? É isso sim, né? O senso comum diz, o senso comum aceita. Nas empresas nós ouvimos palestras motivacionais falando a respeito disso, né? E essas palavras se encaixam direitinho. De fato, a esperança se tornou objeto de estudo da ciência. E nas últimas décadas, de acordo com pesquisas ela tem mostrado seus efeitos positivos sobre a vida da pessoa. Mas pensa bem, diante do quadro que nós estamos vivendo, onde ficam esses efeitos positivos sobre a nossa vida? Como eu disse, né? Você liga a televisão, você entra na internet, nas redes sociais, qualquer noticiário do jornal, sempre esse bombardeio dessas informações. Então, amados, essa definição linda, maravilhosa de esperança, que o mundo entende, que o mundo fala a respeito dela, acaba se desvanecendo. A primeira coisa que os pesquisadores afirmam é que a esperança é resultado de decisão e escolha. Ou seja, nós precisamos tomar uma decisão e escolher ter esperança. E uma coisa é certa, afirmam eles: a esperança tem poder sobre a mente e sobre o corpo. Ainda coisa linda, maravilhosa, nós aprendemos que a esperança exerce uma influência muito positiva sobre nós, se nós a tivermos. Volto a repetir, diante do quadro, não é? Diante do quadro, quem é que tem essa esperança? O interesse dos médicos, de médicos e psiquiatras, médicos, psiquiatras e psicólogos na esperança, se deve a seu potencial de cura e realização. Então, a esperança também é usada no tratamento dos pacientes, ou seja, levando ao paciente mensagens de ânimo. É muito comum hoje nós vermos esses grupos alternativos trabalhando em hospitais. E trabalhando fazendo o quê? Levando um pouco de alegria, um pouco de entretenimento, um pouco de alento para as pessoas. Qual é o objetivo desse trabalho? Trazer esperança a essas pessoas, né? Trazer um pouquinho de alegria para essas pessoas. Muito bom. Agora, no livro A Psicologia da Esperança, o autor Charles Snyder entende a esperança como uma ideia motivacional que possibilita a uma pessoa acreditar em resultados positivos para suas metas e aspirações. Ou seja, segundo ele, a pessoa que tem esperança consegue desenvolver estratégias de vida e de sobrevivência de forma mais eficaz e reúne motivação
para colocá-la em prática. Olha que definição bonita, olha que resultado interessante, esse autor desse livro, né, de psicologia, falando a respeito da esperança. Resumindo, a esperança é muito importante. Só que aqui eles dizem o seguinte, ela é muito importante e ela depende do quê? Ela depende de nós, depende de nós. Eu quero contrapor a essa colocação um outro estudo. Um estudo feito por um professor que leciona psicologia numa universidade norte-americana, Esse professor também desenvolveu estudos na área da esperança, não é? E ele tem demonstrado que a esperança tem uma forte dimensão espiritual e religiosa também, porque ela está ligada a virtudes como a paciência, a gratidão e a fé. Segundo esse estudioso, também professor universitário, ele afirma que a esperança não estabelece vínculo só com o semelhante, mas estabelece vínculo, sobretudo, com um ser superior. Com um ser superior. Para ele, a verdadeira esperança vai além de um otimismo ou pensamento positivo. Como eu disse, na visão popular, basta eu querer, basta eu desejar, basta eu ter vontade e eu vou ter a esperança para vencer o problema. Na opinião desse segundo estudioso, ele diz que não é bem assim. Não basta um sentimento positivo, não basta um otimismo para nós resgatarmos a esperança. Não é verdade isso? Amados, se isso fosse tão fácil, se nós para ter esperança fosse alguma coisa tão simples, nós não precisaríamos da ajuda exatamente do alto, né? Da ajuda do sobrenatural. É interessante que hoje, talvez a área de literatura, a área de livros mais vendida, não é? Nas livrarias, não é? E eu mexo um pouco com isso também, seria a literatura de autoajuda. Agora, presta atenção, a literatura de autoajuda é uma coisa fascinante. Quem já leu, quem lê livros de autoajuda, normalmente vai encontrar mensagem de otimismo, mensagem de ânimo, de alento. Mas presta atenção, literatura de autoajuda, ou seja, quem que vai ajudar você? Você mesmo. Você mesmo. Então, amados, eu acho que hoje, mais do que nunca, nós não precisamos de literatura de autoajuda. Mas nós precisamos de literatura que traga para nós ajuda do alto. Ajuda do alto. Por quê? Porque nós aprendemos na palavra, sem mim, nada podeis fazer. Então, amados, ter verdadeira esperança não depende de esforço, não depende de vontade, mas depende do quê? Depende do Senhor. E esse estudioso, ele fala alguma coisa tão interessante quando ele diz assim, a esperança liga a pessoa a um Deus pessoal que é fonte de poder. É algo que as pessoas desenvolvem em sua relação com Deus. Ou seja, a minha esperança, ela passa a existir a partir da minha relação com o Senhor. É isso que Jeremias nos ensina. Jeremias mostra o quadro, e o quadro que ele viveu é um quadro terrível, porque Jeremias é o profeta que veio do exílio babilônico. E no exílio babilônico, o povo de Israel experimentou a sua página mais triste, né? A sua página mais sofrida. E foram 70 anos, foi uma existência inteira. E o profeta se lembrava daquele sofrimento. E quando ele se lembrava daquele sofrimento, ele não sentia ânimo dentro do coração dele. E quando ele se lembrava do sofrimento, ele se abatia, se entristecia. O que tem acontecido conosco hoje é que olhando para esse sofrimento da nação brasileira, olhando para essas crises, isso tem nos abatido também. E não temos encontrado forças exatamente para experimentar essa esperança. Mas o profeta nos ensina, quando eu lembro dessas coisas ruins, o meu espírito se abate. Mas quando eu me lembro do Senhor, o meu espírito se eleva. Eu passo a ter esperança novamente. Portanto, quando pensamos exatamente na esperança, a palavra de Deus é repleta de textos para falar o que o salmista, né? O que os escritores sagrados pensavam acerca dessa esperança. Onde estava a esperança daqueles que nos legaram a palavra do Senhor? E eu quero elencar rapidamente com os irmãos alguns versículos aqui que falam acerca dessa esperança. Primeiro versículo, Salmo 39, versículo 7, nós lemos: E eu, Senhor, que espero?
Tu és a minha esperança. Olha que palavra gostosa. Olha que palavra significativa. O salmista dizendo, e eu, Senhor, que espero. É a pergunta que às vezes estão fazendo hoje, né? Diante desse quadro, o que nós podemos esperar? Amados, nós não esperamos remissão, redenção em troca de governo. Nós não esperamos redenção, remissão e esperança mudando pessoas. Porque o que nós temos visto é exatamente uma sequência, né? Uma sucessão atrás de outra, e as coisas continuam da mesma forma. O salmista diz, tu és a minha esperança. Será que nós poderemos fazer coro com ele? Olha o segundo salmo, 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Se os irmãos lerem esse Salmo 62, os irmãos vão perceber que ele usa esse refrão. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Para 3 coisas, né? E uma delas é exatamente o quê? Só dele vem a minha esperança. Porque do Senhor vem a minha esperança. Salmo 65, versículo 5. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. Confiança do salmista no Senhor. Esperança do salmista apenas e tão somente no Senhor. Isaías, ainda um salmo, 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Bem-aventurado, feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, os que põem a sua esperança no Senhor, mesmo em meio a tanto desânimo, mesmo em meio a tanta contrariedade, mesmo em meio a tanta corrupção, acabam tendo o quê? Forças para conseguir caminhar. Eu tenho dado um testemunho, e é um testemunho de vida. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar em crise nesse país. E eu me lembro do meu avô, da parte do meu pai. Quando o meu pai reclamava para ele acerca da crise, esse meu avô dizia o seguinte para o meu pai: você não sabe o que é crise. Crise foi a que eu vivi no meu tempo. Depois o meu pai dizendo para mim, quando eu falava a respeito da crise para ele: você não sabe o que é crise. Crise foi a que eu vivi no meu tempo. E eu falando para o meu filho, quando meu filho reclama da crise: você não sabe o que é crise. Crise foi a que o seu pai experimentou. Então, amados, o meu filho para mim, eu para o meu pai para o meu avô, todos falando de crise. Então nós vivemos crise nesse país há quanto tempo? Agora olha que coisa interessante, em meio a tanta crise, quem tem nos sustentado? Em meio a tanta crise, quem tem segurado bem firme a nossa mão? Quem tem renovado a nossa esperança? O Senhor, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que me criou, o Deus que criou você, o Deus que criou cada um de nós, o Deus que nos ama, o Deus que vela por cada um de nós. Mais 2 textos, Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito, feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amados, onde temos colocado a nossa esperança? Será que nosso bom trabalho? Será que na nossa família estável? Será que naquilo que possuímos, nos bens que possuímos? Será em alguma outra coisa que pode deixar de existir? Ou a nossa esperança está colocada no Senhor? Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha o ensinamento de Paulo: nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação nos amadurece. Por quê? Porque nos produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência, esperança. Então, amados, mesmo diante do sofrimento, esse sofrimento tem nos amadurecido de tal maneira que ele tem servido para renovar a nossa esperança no Senhor. Não confiar, não é? No homem,
não confiar no braço forte do homem, não confiar na redenção vinda de um homem, de um partido, ou quem quer que seja, mas que nós aprendamos com essa experiência, cada dia renovar a nossa esperança no Senhor. E ainda, Romanos 12:12. Olha o desafio. Eu quero deixar esse desafio para a igreja nesta noite. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. O que é regozijar? É ter alegria. Alegria em profusão. Alegria significativa na esperança. Regozijai-vos na esperança. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. E o último texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, tem uma promessa que não é uma promessa escatológica. Muitas vezes eu li esse texto pensando em promessa escatológica, mas no contexto ele não fala de promessa escatológica, ele fala em bênção de Deus para o nosso tempo. Ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse texto ele se reporta a Isaías 64:4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu além de ti, ou melhor, se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amados, que coisa maravilhosa. Nós cremos num Deus que trabalha por nós. Nós cremos num Deus que pleiteia a nossa causa. Nós cremos num Deus que renova a nossa esperança. Isto posto, encerrando, perguntamos: diante dos problemas que temos enfrentado no tempo presente, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Temos colocado a nossa esperança no Senhor? Ou temos optado por ficar remoendo os problemas, nos sentindo os mais infelizes de todos os homens, ou perguntando muitas vezes: por que isso está acontecendo comigo? Qual tem sido a nossa atitude? Que Deus nos abençoe e que Deus nos leve a, nesta noite, renovar a nossa esperança no Senhor. O texto na tradução, na Nova Tradução da linguagem de hoje, diz assim: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor de Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Este amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Que esta seja a nossa crença, que este seja o nosso fundamento, que a nossa esperança esteja colocada no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.